Nós saudamos a todos os jovens, aos amigos, aos irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos dando início ao nosso primeiro programa do Evangelho Sem Fronteiras. Esse trabalho que o Senhor levantou e que tem agregado jovens, onde o Senhor tem feito um grande avivamento no meio dos jovens da casa do Senhor. Gostaríamos de apresentar o pastor Jerônimo, que está aqui hoje conosco. Pai do Senhor, pastor Marcelo, é uma alegria estarmos aqui falando do Senhor e falando deste trabalho que é o Evangelho Sem Fronteiras. Amém. E gostaríamos de apresentar hoje o nosso pastor convidado, que é o pastor Sérgio Souza. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, Pai do Jerônimo, Pai do Senhor a todos. Pastor Sérgio é um amigo de longa data. Quando eu cheguei na igreja, ainda muito jovem, 16 anos. Sérgio era obreiro na época ainda não era nem casado ainda, e tivemos esse período juntos. Mas nós gostaríamos agora de falar o tema desse programa, que é os desafios do jovem na vida acadêmica. Abordar durante o programa os desafios que o jovem passa no meio universitário, quando a sua fé é questionada, quando o seu comportamento, a sua forma de vida é até mesmo às vezes criticada. Abordar na palavra, com experiências, conversar com jovens sobre a ciência e a fé. Podem andar juntas? Há um conflito? Não há esse conflito? Ouviremos experiências sobre isso. Vamos abordar também sobre as fases que um jovem passa na sua sala de aula, entre os colegas da faculdade, até que a sua fé seja respeitada, seja até mesmo admirada pelos outros. Todos esses pontos que vamos estar falando têm uma finalidade. Como disse o apóstolo Pedro, temos que estar prontos para responder quando alguém nos pedir qual é a razão da nossa esperança. E ainda trabalhando um pouco mais nesse versículo, ele completa, Pedro diz: santificai os vossos corações no Senhor. E estáis prontos, estáis preparados, jovens, para com mansidão. É interessante, pastor Sérgio, essa observação do pastor Pedro, né? Do apóstolo Pedro. Com mansidão, responder quando alguém vos pedir qual é a razão da vossa fé. Por que Pedro coloca mansidão? Porque não debate. A fé não é um discurso, não é um time de futebol, não é um partido político. Quando vai para esse caminho, não há uma operação do Senhor. Mas com mansidão e com amor, diz Pedro, dizer às pessoas, porque a fé, não é, pastor Sérgio, ela traz, e pastor Jerônimo, curiosidades. O servo tem um comportamento diferente, tem um viver diferente. A pessoa fica curiosa, por que ele não faz isso? Por que faz aquilo? Até porque a fé, ela vem de Deus. É verdade. É um dom de Deus que se dá através da operação do Espírito Santo. Por isso que essa mansidão mencionada na palavra, que você fez referência ao texto, é possível na vida de qualquer crente, particularmente dos jovens, porque ela decorre de uma ação do Espírito Santo. Exatamente. E por essa forma de vida diferente do mundo, que muitas vezes você vai ser perguntado: qual a razão da sua esperança? E nós sabemos, a nossa esperança está no Senhor, nas nossas experiências e firmado na palavra do Senhor. Pastor Sérgio, aqui o estúdio virou uma classe de jovens, onde, inclusive, os jovens, vocês têm toda a liberdade para, durante aqui o programa, qualquer tema tratado, estar interagindo conosco. Pode nos chamar, pode levantar a mão, porque o programa é dos jovens e é para os jovens. Porque é uma das marcas, né, pastor Sérgio, Jerônimo, do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, é a ação, é a atuação dos jovens nas redes sociais. É sabido que as redes sociais hoje é um grande perigo. Tem muitas ciladas e armadilhas, mas as redes sociais, quando usada no espírito, quando a igreja entra, quando os jovens entram, tem sido uma arma poderosa para que muitos possam conhecer a obra, conhecer a palavra e serem conquistados pelo Senhor. Não é verdade, Jerônimo? Exato, pastor Marcelo. E nós temos visto de uma forma muito grande, muito forte, como os jovens estão usando as redes sociais para falarem do Senhor, para pregarem o Evangelho. E até interessante porque nós temos o Instagram do Evangelho Sem Fronteiras, e no Instagram, na última semana, nós lançamos até uma enquete.
falando sobre o tema que nós estamos tendo hoje aqui no programa, que é o tema acadêmico, não é? E a Juliana, que é uma jovem que está aqui conosco, ela separou algumas perguntas que os jovens enviaram. E eu vou até pedir para que ela faça uma dessas perguntas ao pastor Sérgio, nosso convidado, mas que já vai começar respondendo essas perguntas dos jovens. A paz do Senhor Jesus, pastor. O jovem Davi de Souza deseja saber como é possível o jovem administrar o seu tempo entre os estudos e a leitura da palavra do Senhor. Bem, a paz do Senhor Juliana, a todos os jovens, essa classe presente aqui conosco, especialmente ao jovem Davi Souza, que mandou a sua pergunta, mas ele não é meu parente, esse Souza não tem nada a ver comigo, não. Bem, essa questão é fundamental e diz respeito, na verdade, a um equilíbrio que deve haver na vida de todos. Agora, nosso público aqui principal são os jovens. Então, essa administração, Davi e demais, entre as atividades cotidianas, os estudos, o trabalho, também quando chega o momento, e não somente a leitura da palavra, mas a vida espiritual, isso é fundamental. Observem uma coisa, tudo que tem que guiar a nossa vida parte do espiritual, da nossa comunhão com o Espírito Santo e com a igreja. Porque não adianta nós termos êxito na vida estudantil, acadêmica, faculdade, pós-trabalho, se a nossa vida espiritual com Deus não estiver em ordem. Então, essa administração do tempo diz respeito a prioridades. Eu não posso deixar de buscar o Senhor, tenho que buscá-lo todos os dias. Por outro lado, existem fases da vida. Há uma semana de prova, algo que é mais puxado. Isso tem que ser correspondido. O jovem não pode deixar de fazer a sua parte enquanto estudante, nas suas aspirações futuras. Agora, ele vai administrar, porque todo o tempo a gente que tem que gerir. Não há como alguém falar, mas eu não tive tempo para orar, não tive tempo para ler a palavra. É claro que nós temos tempo. O fundamental, então, encerrando essa resposta, é o jovem saber colocar como prioridade na sua vida a sua salvação, a sua comunhão com Deus e mais. Se o jovem fizer isso e da mesma maneira se esforçar na sua parte humana, naquilo que lhe compete, Deus vai abençoar. O tempo, às vezes, você levaria, 5 horas para desenvolver um estudo, se preparar, o Senhor vai reduzir esse tempo, porque é a bênção na vida do fiel. Sendo que uma das formas de se vencer esses desafios é usando os meios de graça. A oração, o jejum, o culto, o clamor pelo sangue de Jesus. Respondi, pastor Marcelo, pastor Jerônimo? Respondeu. Respondido, pastor Sérgio. Inclusive, enquanto o senhor estava falando, uma das jovens levantou a mão aqui pedindo a palavra. Vou passar a palavra a ela. A paz do Senhor. Eu tive uma experiência a respeito do que o pastor Sérgio estava falando dos meios de graça. Eu curso medicina e em um desses eu faço estágio nos hospitais e em um desses estágios eu estava na UTI pediátrica. E em um certo momento, eu, meu grupo e o médico que eu estava acompanhando, nós fomos chamados porque uma criança que estava internada, de aproximadamente 2 anos, ela tinha entrado em parada cardiorrespiratória, que é quando o coração para de funcionar e ela também não respira mais. Prontamente nós fomos e já iniciamos a compressão cardíaca, que é o que a gente vê nos filmes, né? Quando a pessoa fica ali tentando apertar ali o tórax da pessoa, quando está caída. E geralmente a gente reveza, a cada 2 minutos uma pessoa faz essa compressão cardíaca. E quando chegou no meu momento de fazer, já tinha se passado quase 30 minutos que a criança estava parada e eu já estava em constante oração, porque é uma cena muito triste, né, de se ver. E quando chegou o meu momento, eu fui fazer a compressão, mas em constante clamor, né? A gente estava falando, em constante clamor e oração ali pela vida daquela criança. E a minha oração ao Senhor foi: Senhor, traga a vida de volta para essa criança, não deixe essa criança morrer. Amém.
E quando passou ali os 2 minutos que eu estava fazendo a compressão, terminei e orando, o coração daquela criança voltou a bater sem precisar de nenhuma Glória a compressão. Deus. Graças a Deus. Nós gostaríamos agora de abordar um ponto que é motivo de oração dos pais dos jovens, das igrejas, dos pastores, que é quando o jovem, pastor Sérgio, Jerônimo, ele entra no meio universitário e ele começa a adquirir conhecimento. E isso dá a ele cultura, o saber não ocupa espaço. E realmente é encantador, porque a ciência está ligada à obra criadora, à criação de Deus. E a perfeição de tudo, a profundidade do conhecimento acadêmico, encanta o jovem, faz bem, o enriquece como pessoa, enriquece culturalmente, faz bem a sua autoestima, ao seu desenvolvimento. Mas também, não é, Sérgio, tem os seus perigos. A impressão que dá às vezes é que alguns jovens, talvez por não ter uma experiência mais profunda, ficam encantados com o conhecimento científico. E esse encantamento, ele é até útil desde que não ultrapasse o limite daquilo que nós, especialmente o jovem, como crente, o limite que ele pode ir. Exatamente. Aprender esse convívio, aprender os limites, né? Até onde vai o conhecimento científico, até onde vai entrar a fé, porque elas não estão em harmonia. Eu estava aqui antes conversando com o pastor Jerônimo e ele fez uma abordagem muito interessante sobre essa entrada. Vamos aqui falar agora do início do jovem na vida acadêmica. Quando ele está iniciando ali no meio universitário, nos seus estudos, de fases que ele vai passando, até que chegue um ponto em que ele consiga que o seu espaço, ou que a sua fé seja respeitada. Eu acho que vale muito a pena, Jerônimo, você passar para os demais jovens essa observação dessas fases. Amém, pastor Marcelo. Exato. São essas 3 fases. A primeira fase é a fase do questionamento. Quando você, jovem, vai ser questionado. Questionado porque serve ao Senhor, questionado porque está na presença do Senhor. E esses questionamentos, às vezes, são aquelas frases que muitos já ouviram. Mas você é tão inteligente, a expressão até, você é tão inteligente para ser crente? Você tem tanto potencial? Até porque muitos não entendem, mas por que você não vai em tal lugar, a festa, você não fala desse jeito? São os questionamentos que vêm mesmo. Exato, pastor Sérgio. E eles vão e começam a partir para um lado, às vezes até de desafios. Afrontas. Afrontas. Perguntam até, olha, não, vai conosco. Porque você tem medo dos seus pais não gostarem, tem medo do seu pastor não gostar, e pelo contrário... Sua religião proíbe? Não é? E pelo contrário, os pastores amam os jovens, os pastores abraçam os jovens. Então, nessa fase do questionamento é quando a fé do jovem ela vai ser questionada. E é muito importante, jovem, que você se mantenha firme no Senhor, se mantenha definido. Porque se você ficar definido, se você estiver firme no Senhor, essa fase passa, pastor Sérgio. Amém. Essa fase passa, né, pastor Marcelo? É verdade. Então, mantenha-se firme e essa fase vai passar. E vai chegar a segunda fase, que é a fase da aceitação. A fase da aceitação é quando os colegas, a classe, ela começa a já entender a sua escolha. Então, a classe começa, os seus colegas de classe começam a entender, olha, isso ele não vai querer participar. Às vezes é uma conversa que não agrada ao Senhor, expressões, palavras, e, não fale assim porque fulano está aqui. Ele serve a Deus, ele não gosta disso. Ou, não vamos chamá-lo para tal lugar porque ele não vai, ele tem uma escolha. Então, eles começam a aceitar a sua escolha. E qual é o segredo, jovem? Continue se mantendo firme. Amém. Glória a Deus. Porque você vai passar por essa fase da aceitação e você vai chegar na última fase, que é uma fase em que o Senhor vai te honrar. Amém. É que o Senhor vai honrar os jovens, que é a fase do respeito. Quando um colega, um amigo, às vezes até um professor, ele vai te ver, ele vai olhar para você e vai saber, olha, ele é um servo de Deus. E às vezes ele vai estar aflito, vai estar angustiado e vai te procurar. E ali você vai ser uma mão estendida, uma mão usada pelo Senhor, ali num lugar onde muitas vezes você foi injustiçado, onde você foi questionado, onde você foi colocado de lado, mas o Senhor vai te usar
para que você seja ali uma salvação, uma bênção de salvação para os seus colegas. E aí eu aproveito, agora eu que vou te fazer uma pergunta. Eu creio, pastor Marcelo, que Deus, quando abre a porta para um jovem entrar, no caso uma faculdade, não é só para o curso, não é só para o aprendizado. É verdade. Tem algo por trás disso, não é isso mesmo? Com certeza. Nessa abordagem, eu me lembro de um texto, quando o Senhor falou com o profeta Isaías, que era um homem de Deus, né? O profeta Isaías, sem comentários. Mas há um momento, Sérgio, Jerônimo, né, os jovens, que o Senhor vem e fala assim com Isaías: pouco é que servo sejas, porque eu te pus para a salvação. Amém. Ele era um servo, ele era fiel, mas o Senhor não estava salvando através dele. E talvez na concepção de Isaías, e eu acho que na nossa também, se eu sou um servo, me basta. O Senhor vem e Já fiz o suficiente. Já fiz o suficiente, aí ninguém se converteu, mas eu tô servindo, eu sou fiel na igreja, no evangelho. Aí o Senhor vem e surpreende, imagina Isaías, e a gente, pouco é que servo seja. Eu te chamei para ser mais do que servo. Eu te pus para a salvação dos povos. Glória a Deus. Então um jovem, quando ele passa pela sua faculdade, eu creio, como a vida do servo ela é profética, cada colega que está na sua classe foi contada e separada pelas mãos do Senhor. Amém. Você é salvação. E você vai evangelizar não só falando, no testemunho, no exemplo, nas notas. Boas notas é uma forma de evangelizar. Claro. Tudo isso levanta um questionamento para que você possa responder qual é a razão da sua esperança. Glórias a Deus. Interessante, pastor Marcelo, que nós sempre vemos, conversando com os jovens, que alguns passam por isso. Às vezes eles passam pelo questionamento, pela aceitação e chegam na fase do respeito. E até acho que algum dos jovens aqui pediu para dar um testemunho, Rafael. Paz do Senhor, pastor. É isso mesmo. Na minha faculdade de Direito, no 5º período, eu passei por isso. Eu estava na faculdade fazendo um trabalho e uma colega ali de estudo falou: Rafael, você está com uma cara de pagodeiro. E ela já sabia que eu servia ao Senhor. E aquilo, eu falei com Deus no meu coração: Senhor, olha, eu sou servo do Senhor, eu não posso ter essa identidade. Eu preciso ter uma identidade como servo do Senhor aqui neste lugar. E eu fiz um propósito com o Senhor por uma semana. Eu fiz ali uma intimidade com o Senhor sobre este assunto. E passado uma semana, eu reuni ali com meus amigos sobre outro trabalho que iríamos fazer ali naquele local. E um colega nosso, que junto conosco, que estava presente também, essa colega minha que me chamou daquilo naquele dia, aquele colega falou assim: olha, Rafael, existe um brilho tão forte no seu rosto, o que está acontecendo com você? E eu glorifiquei ao Senhor no meu coração, porque o nome do Senhor ali foi glorificado. Eu falei: olha, vocês querem saber de onde que surgiu esse brilho? Nós vamos ter um culto na minha igreja, meio-dia, e vocês podem participar. Eles foram prontamente, atenderam esse convite, eles participaram. E eles se sentiram: olha, hoje, aqui neste culto, eu entendi que Deus, Ele existe. Ele fala e Ele ama a minha vida. E eu glorifiquei ao Senhor porque ali, como servo do Senhor, pude testemunhar que existe um Deus que pode amar e ama as nossas vidas. Glória a Jesus. Pastor, também vou contar uma experiência que eu tive no meu local de estudo, ali no estágio. Eu estava com um grupo de jovens e é interessante que, assim como o pastor Jerônimo falou, né, se a gente permanecer na presença do Senhor, essa aceitação e esse respeito vem pela permanência, né, da nossa posição. E ali no grupo havia uma conversa que não agradava ao Senhor. E eu não estava próximo, mas estava me encaminhando em direção a eles, porque nós iríamos fazer uma atividade ali junto, naquele local de estágio. E quando me aproximei, uma das jovens virou e falou assim: aqui, corta o assunto, porque ela não pode participar disso, porque ela é crente, e esse tipo de assunto não é um assunto que eu acho que é conveniente para ela. Então vamos parar. E quando eu cheguei, o assunto mudou. E aí começamos a conversar sobre coisas relacionadas ao estágio. Então nós temos tido essa experiência de que o Senhor nos preserva de não sentarmos na roda, porque por isso somos bem-aventurados. Glória a Deus. Eu estava aqui ouvindo sobre as 3 fases, e aqui meio que de improviso, eu comecei a tentar lembrar um texto aqui, né, para a gente meditar juntos aqui com os jovens, com a classe de jovens.
que a gente conseguisse achar no texto as 3 fases. E eu me lembrei de quando Paulo prega para Festo, que era uma alta autoridade romana. Ele é questionado sobre a razão da sua esperança, estava preso, era ali uma corte de pessoas muito esclarecidas, e Paulo prega. Paulo começa a falar da sua experiência, do seu chamado, que o Senhor apareceu para ele, e no primeiro momento vem a não aceitação. Quando Festo fala assim, Paulo... Questionamento. Fala assim, Paulo, estás louco. E as muitas letras te fazem delirar. Quantos jovens já não viu isso de colega? Você está delirando. Deus falou, você teve visões, isso é um delírio. Outros falam, isso é uma lavagem cerebral. Cuidado, hein? Ainda dá conselho. Paulo, tu estás louco. Mas Paulo foi firme. Amém. Paulo estava pronto para responder acerca da razão da sua esperança e fala, ó potentíssimo Festo, eu não estou louco. Mas são palavras de um são juízo, ou seja, são é saudável, de uma mente saudável, de uma mente que foi curada pelo Senhor. Liberta. Porque Jesus é a cura. E Paulo, né, era um homem muito culto, mas ele não conhecia a maior ciência, que é a ciência do Altíssimo, Amém. do Todo-Poderoso. Em seguida, nós vamos encontrar agora a aceitação. Tanto Festo aceitou a palavra na firmeza de Paulo, que chega até a ser interessante quando ele fala assim, Paulo, um pouco mais, eu vou ser persuadido a virar cristão. É como se ele fala assim, Paulo, se eu ficar te ouvindo muito tempo pregar, eu vou me converter. Porque a fé vem pelo ouvir. Claro. E vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra gera fé. Ali a gente percebe o seguinte, concordam? Ele aceitou. Porque se ele fala, olha, um pouco mais ficar ouvindo, eu vou acabar virando um Quer dizer, crente. veio o questionamento e a aceitação. E o respeito? Vem depois, quando ele sai. Interessante que ele não fala na frente de Paulo, nem em público. Mas saindo à parte, ele chamou os demais, falou assim, olha, eu não vejo mal nenhum nesse homem. Ele vai testemunhar a favor de Paulo. Ele tinha aprendido o quê? O homem que o chamou de louco, que delírio, agora demonstra respeito à experiência de Paulo. A fé, que ele fala assim, a parte, olha, não vejo mal nenhum nesse homem, por mim, eu ia soltá-lo agora, só não vou fazer porque ele apelou a César, ele queria até soltar Paulo. Ou seja, agora Paulo teve a sua experiência respeitada por uma alta autoridade romana. Amém. Nós gostaríamos agora de fazer uma abordagem, porque, como já dissemos, existe uma preocupação dos pastores, existe uma preocupação dos pais nas igrejas, quando um jovem entra no meio acadêmico, no meio universitário. Há casos de jovens entrarem para a faculdade como servos e entrarem em ciladas, tentações, serem envolvidos, entram servos e saem ovelhas, às vezes, desviadas. Mas nós temos muitos exemplos do contrário, de jovens que entraram na faculdade tendo uma experiência real com o Senhor, que foram preparados durante a sua vida pelo Senhor, pelos seus pais, dão testemunho e no lugar de se desviar, eles ganham almas para o Senhor. Glória a Deus. Eles conquistam vidas para o reino de Deus. E eu creio que devemos ter aqui jovens, por certo, que tiveram essa experiência, não é verdade? Claro. Pastor Marcelo, eu até tive também uma experiência quanto a isso, e foi durante a pandemia. Um amigo meu, ele começou a morar sozinho aqui por conta dos estudos, afastado da família, e ele estava se sentindo muito sozinho. Eu comecei a visitá-lo com uma frequência, e em uma dessas visitas ele me perguntou, Egídio, mas de onde que vem essa paz que você sente? Porque você não está vendo tudo isso que está acontecendo? A gente estava no ápice da pandemia, do isolamento. E eu comecei a falar do Senhor para ele. Eu falei, essa paz eu não encontro nesse mundo. E ele começou a se abrir. Ele perguntou, como que você aprende isso? Eu dei uma Bíblia a ele. Nós começamos a assistir os cultos pelo YouTube. Ele começou a se interessar mais. Todo dia que eu ia lá para poder conversar com ele, era uma pergunta nova, um questionamento, o interesse novo que ele demonstrava. E abriram-se os cultos presenciais. Eu chamei ele, prontamente ele aceitou. E ele falou, no final do culto, quando nós estávamos dentro do carro, eu falei assim, você
gostou do culto? E ele respondeu, quando que é o próximo? Isso foi na quinta-feira, no sábado, nós já estávamos lá de volta. E ele não faltou mais nenhum culto. Disse que foi a melhor escolha que ele já fez. Graças a Deus. Hoje, ele já foi batizado nas águas, tem tido experiências evangelizando colegas de trabalho, pessoas da faculdade. Mais um exemplo de que o Senhor quer nos usar até no meio da luta, no meio da prova, em locais de estudo. O Senhor quer nos usar para falar, para evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor. Como nossos jovens têm tido experiências profundas com o Senhor. Eu acho que esse é um dos benefícios que o Senhor trouxe através do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Que uma das marcas desse trabalho é que o jovem não está como espectador. Eles estão sendo usados nas reuniões, eles fazem o louvor, eles entregam os dons espirituais, eles dão testemunho, eles glorificam. E eu acho que isso está surpreendendo a muitas pessoas. Que quando eles estão indo à frente contar experiências, como algumas que nós ouvimos aqui hoje, são profundas. Fora o trabalho do campo, do que começou, que eles estão indo para as ruas, evangelizando, entregando os dons espirituais. São experiências fortes. E aí, isso é interessante para mostrar à igreja, e o mundo está vendo isso, que os nossos jovens não estão por acaso na igreja. Eles não estão na igreja porque os pais são servos. Eles tiveram um chamado, glória a Deus, e tiveram experiências profundas com o Senhor. Amém. Nós gostaríamos agora de abordar um ponto que é importante, que é sobre ciência e fé. É até um tema que o próprio presbitério tem demonstrado uma preocupação e interesse. Hoje existe na nossa igreja um grupo chamado Ciência e Fé, que são de irmãos cientistas, acadêmicos, doutores, mestres, que estudam vários temas ligados à fé e à ciência. Eles fazem uma falsa verdade. Muitas vezes é pregado e é anunciado que a fé e a ciência não podem conviver juntas, que há um conflito, como se a ciência negasse a fé. E isso não é verdade. Até mesmo porque a ciência e a fé, elas provêm da mesma fonte, do mesmo Deus. O mesmo Deus que gera a fé, que é tão poderosa, é o mesmo Deus que é a fonte de todo o conhecimento. É o Deus da criação. Todo saber veio dele, porque as coisas ocultas são para o nosso Deus e as coisas reveladas, descobertas, são para o homem. E é interessante, né, pastor Jerônimo, Sérgio, homens notáveis, cientistas que marcaram a humanidade. Eram homens que, através da ciência, descobriram que Deus existe. Amém. Você pega, por exemplo, Isaac Newton, um homem inteligentíssimo, e há vários livros, textos dele, falando da palavra, pregando, não é verdade? É verdade. E eu acho que é muito importante os jovens estarem atentos a isso, porque, como você disse, Marcelo, há esse levante tentando trazer o conflito, mas, na verdade, a ciência e a fé, ambas, você falou muito bem, vêm de Deus. Agora, o jovem, ele vai descobrindo, vai se fortalecendo nisso, caminhando no Senhor. Certa vez eu li um livro até antigo, da minha época de jovem, de um professor da USP. Ele era professor em física nuclear. Inclusive, na tese dele de doutorado, ele colocou um versículo, que é Apocalipse 1:8, que o Senhor é o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, tudo existe, vem do Senhor. E um ponto que eu me lembro muito naquela época é que ele, como lógico, um físico nuclear, ele fala do primeiro capítulo de Gênesis. E ele fala assim, que quando ele, com todo o conhecimento de física nuclear, que a ordem dos elementos que foram criados, que Moisés vai descrevendo, e lembrar, Moisés escreve Gênesis por revelação. E ele fala que a ordem que Moisés descreve da criação dos elementos, na física nuclear, a ordem é perfeita. Pô, um versículo que mudasse de posição, cientificamente não era possível. Aí tá, a ciência e a fé. Moisés descobriu tudo isso por revelação. E ele, de forma científica, descobriu as ordens da criação. Ambos, a ciência e a fé, chegam no mesmo ponto. Amém. Existe
um Deus todo-poderoso. Pastor, é interessante como a palavra ela é muito clara, né? E ela traz tudo. E foi interessante a palavra do pastor Marcelo, quando ele fala que a ciência está contida na palavra. Porque quando nós vamos para o campo acadêmico, e a minha área, a nutrição, você fala assim, nossa, mas o que tem a palavra, a Bíblia, a palavra sagrada com a nutrição? Desde lá do início da palavra, o Senhor já aconselhando o povo de como se daria esta ciência, que é a ciência que eu estudo. Lá em Levítico, no capítulo 7, versículo 24, o Senhor vai dar um conselho ao povo de que não se alimentasse nem do sangue, nem da gordura do animal que tinha sido abatido por um acidente ou por morte natural, porque ali o Senhor já estava mostrando o que hoje a ciência entende como uma intoxicação alimentar, um crescimento microbiano, uma decomposição da matéria, e aquele povo, nas condições que viviam, nós estávamos falando de um povo que estava peregrinando no deserto. Se ele se alimentasse daquele animal, naquela condição, um quadro de saúde poderia agravar ali uma infecção que hoje nós conhecemos como intoxicação alimentar. E não só nesta passagem, mas Daniel também vai viver essa experiência ali quando ele aceita não comer do manjar do rei. Ele diz assim, nós não vamos comer deste manjar, água e legumes. E é interessante que hoje nós entendemos todos os macronutrientes de uma alimentação saudável. Mas ali Daniel já mostrando de como seria esta alimentação. E por isso eles são encontrados ali no final como os mais fortes, os mais inteligentes e os mais saudáveis. Porque esse é o resultado de uma alimentação saudável. Sabemos que ali houve a operação do Senhor e, por consequência, a condição. Mas ali o Senhor já mostrando na palavra o que a ciência faz, e a palavra, antes de toda essa ciência ser revelada, já se revelando. Graças a Deus. É importante os jovens estarem atentos àquilo que é chamado de a falsa ciência. Paulo, ao escrever para o jovem pastor Timóteo, ele faz essa observação. E veja que já naquela época já existia esse falso conflito. E olha a palavra de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que a ti foi confiado. E agora observem, tendo horror às oposições da chamada falsa ciência, ou da falsamente chamada ciência. Paulo está despertando aquele jovem pastor, mas que serve hoje para todos nós, aquilo que poderíamos classificar como a falsa ciência, ou falsamente chamada ciência. O importante, Marcelo, que Paulo não despreza a ciência. Nem nós estamos descartando a ciência. Muito ao contrário. O que ele está mostrando é o seguinte, existe a ciência, mas tem uma falsa por trás. Então esse é o cuidado que tem que ter para que a fé jamais seja prejudicada, arranhada pela ciência falsa que existe, tenta trazer ou anular de alguma forma a fé. É exatamente isso. Podíamos até tentar aqui com os jovens definir o que seria essa falsa ciência, ou como diz o texto bíblico, essa falsamente chamada ciência. Me parece ser aquilo que é apresentado como ciência, e até tem a ciência, mas misturado com linhas filosóficas, com coisas que são subjetivas, com teorias que não são comprovadas, mas que são vendidas ou apresentadas como coisas absolutas e que fazem essa falsa ciência ou essa falsamente chamada ciência muitos jovens tropeçarem, porque eles têm essas teorias e essa ciência misturado com coisas filosóficas, subjetivas, muitas vezes, nem sempre, até a pessoa usando a ciência misturada com opiniões próprias para justificar a sua falta de fé. Na verdade, a verdadeira ciência, que é a pura, essa não nega a Deus. Amém. Essa confirma o Senhor. Glória a Deus. E eu me lembro uma frase que é, às vezes, até citada pelo pastor Gideuti, que também ouvi novamente na minha época de jovem, de Einstein,
que um homem notável, um dos gênios, marcou, está aí hoje o GPS que todo mundo está usando, agradeço a descoberta de Einstein. E tem uma parte na biografia dele que eu acho fantástico, que ele descreve que ele gastou anos de estudo e de teorias tão complexas para descobrir Deus existe. Glória a Deus. E que um camponês simples, no fim do dia, no quarto dele, ajoelha, ora e tem certeza que Deus existe. Porque quando ele Glória a ora, Deus. ele sente a presença do Senhor. Claro. Glória a Deus. A fé e a ciência, ambos levam a Deus. A ciência é mais difícil, nem todos vão chegar. É um verdade. caminho difícil de chegar. Mas pela fé, basta você ter e confessar o grande nome de Jesus. Glória a Deus. Inclusive, pastor Marcelo, há aqui um testemunho que um dos jovens nos procurou antes e falou a respeito de um cientista também, Muito bom. né? A respeito de como ele conheceu a Deus. Até passar a palavra ao jovem Wallace. Interessante que algo que o pastor Marcelo falou foi sobre dois cientistas, Newton e Einstein. Isso me lembrou a história de Louis Pasteur, que aconteceu no ano de 1892. Ele estava em uma viagem de trem e sentou ao lado dele um jovem universitário. E ali cada um começou a ler um livro. Aquele jovem universitário, ele lia um livro científico e ele ignorava o livro que aquele senhor de aproximadamente 70 anos do lado dele lia. Mas quando aquele jovem, aquele rapaz, ele viu que aquele senhor estava lendo a Bíblia, ele ficou até um pouco indignado e, sendo bem direto, ele começou a questionar aquele senhor. Você acredita nesse livro cheio de fábulas, essas crendices, essas mentiras? E o Senhor, ele respondeu assim, eu acredito, mas não é um livro de crendice, isso não é fábula, isso não é mentira, é a palavra de Deus. E ele até perguntou para o jovem, você acha que eu estou errado? E o jovem falou, sim, o senhor está errado, o senhor deveria estudar um pouco da história universal. O senhor veria que a Revolução Francesa, que ocorreu há aproximadamente 100 anos, mostrou que a religião é mentirosa. Somente pessoas sem cultura acreditam até hoje que Deus criou o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os cientistas dizem sobre a Bíblia, dizem sobre a sua crença. E ali aquele senhor, eu imagino até que de forma muito calma, muito tranquila, ele disse, é mesmo? Mas o que esses cientistas dizem sobre a Bíblia? E aquele rapaz, ele falou assim, olha, eu estou um pouco com pressa, me falta tempo, eu vou saltar ali na próxima estação, mas me dê o seu cartão e eu vou te enviar pelo correio todo o material para você estudar. E aquele senhor, ele pegou o seu cartão e entregou para aquele jovem. Quando aquele jovem leu o que estava escrito no cartão, ele ficou até envergonhado e saiu dali, eu acho que talvez até entristecido. Porque no cartão estava escrito, professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E mais embaixo ainda estava escrito assim, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Há muita ciência nos aproxima. Louvado seja o Glórias a Senhor. Deus. Que frase maravilhosa, né? Glórias a Deus. Um pouco de ciência afasta. Às vezes a pessoa estuda um pouquinho, fez uma faculdade, acha que sabe mais que é Deus, e homens geniais como esse se encurvaram diante do Deus Glórias a Todo-Poderoso. Deus. Agora uma palavra para os jovens. Adquirir conhecimento é importante, é necessário ter sonhos. Buscar voar alto na vida profissional, na vida acadêmica, mas é essencial conhecer a ciência mais elevada. Existe uma ciência que é capaz de transformar o homem. Não é só o intelecto, é a ciência que age na alma. Davi, no Salmo 139, ele fala dessa descoberta. Quando ele conhece esse Deus que tudo sabe, que tem um conhecimento pleno, conhece o meu sentar, o meu levantar, antes que haja uma palavra. Se eu subir aos céus, lá tu estarás, se descer ao Seol, até ali a tua mão me encontrará. E ele fala, tal ciência, para mim, é maravilhosíssima. Glórias a Deus. A ciência é maravilhosa, mas a ciência de Deus é maravilhosíssima. Amém. Ele fala, tão alta, mas ela é tão elevada que eu não posso alcançar. Não há como compreender Deus. Como dizia o matemático Pascal, Deus não pode ser entendido pela razão. Deus pode ser
sentido com a alma. Glória a Deus. Então, jovem, procure conhecer essa ciência mais elevada, altíssima, a ciência de Deus. Conhecer Deus, conhecer o Salvador, porque veja, a vida é uma prova. A vida é cheia de testes. Na faculdade não é assim? No fim do semestre não tem provas, você vai ser aprovado, você vai ser reprovado, você vai adquirir conhecimento. A vida é uma grande prova. E no final, quem conhece a ciência de Deus, quem conhece o Deus Todo-Poderoso, vai ser aprovado para uma vida eterna Glórias a Deus. em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Sérgio, agora você me fez uma pergunta no começo. Eu não me esqueci não, agora eu vou devolver. Amém. Conta para os jovens a sua experiência quando você se converteu, na sua época quando você entrou na Universidade Federal, aqui do Estado do Espírito Santo, para cursar Direito. Bem, se a gente fosse falar de tudo, ia ficar aqui muito tempo. Mas dia 15 de maio de 1983, um domingo, final da manhã, eu recebi um convite. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. E um jovem me disse assim: Deus revelou que cada membro deve convidar um visitante. Eu levar um visitante hoje. Eu fui. Aceitei Jesus. Eu estava no 3º ano do ensino médio. A partir do momento que eu aceitei Jesus, aí o grupo foi me ensinando, os irmãos, os jovens. Você pode consultar o Senhor, você vai orar. Eu me batizei, consultei o Senhor, confirmando o curso, que era o curso de Direito. Logo no final do ano fiz o vestibular, fui aprovado, ou seja, no início de 84 eu comecei a faculdade de Direito aqui em Vitória, na Universidade Federal. E o que eu quero dizer aqui para os jovens é que foram 5 anos de muitos desafios, que aliás se prolongam até hoje, mas voltando àquela época, a minha experiência sempre foi estar ligado ao corpo. Eu tinha as minhas atividades, estudava de manhã à noite, os horários eram muito complicados, mas eu estava sempre no culto, nem sempre dava dia de semana, mas sábado à noite, domingo de manhã, à noite, domingo à tarde subia aos lugares para evangelizar, viajava levando a palavra e entender uma coisa: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos na faculdade, precisamos dela, vamos crescer profissionalmente, mas nós não pertencemos a ela, o nosso coração é do Senhor. Então nós temos que saber fazer separação. Eu estou aqui, mas o meu limite na conversa, na convivência, o que os jovens testemunharam há pouco, da forma como eles convivem nas suas escolas, nas academias. Então, a palavra que eu deixo para os jovens, a minha experiência foi essa: não me deixar envolver, estar grudado com o corpo, amém, com a igreja, com o culto, com a doutrina. E glórias a Deus pela misericórdia do Senhor. Amém. Nós estamos servindo a Ele. Amém. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e nós vamos encerrar fazendo uma oração. Nós vamos orar por todos os jovens que estão no meio universitário. Nós vamos orar para que o Senhor abençoe o seu conhecimento, que Deus te prospere na sua carreira, que o Senhor te ajude a vencer os desafios da fé quando você for questionado, que você consiga ter uma fé, uma vida espiritual que seja aceita, que seja respeitada, que você conheça na faculdade muito conhecimento, mas que você descubra a maior de todas as ciências. E depois do louvor, nós vamos cantar um louvor agora. Nós vamos ouvir um louvor, depois vai vir a oração por todos vocês. E antes do louvor inicial, eu queria deixar aqui uma palavra para os jovens. O Senhor faz diferença. O Senhor vai ser a diferença na vida de vocês. Salomão, um dos homens mais sábios, olha que palavra de Salomão: não é o do ligeiro a corrida, não é do mais forte a guerra, não é do sábio a prosperidade, não é do inteligente a prudência. Paulo vem e completa essa expressão, fala assim: não é de quem quer, não é de quem corre, mas é de quem Deus se compadece. Glória a Deus. E isso é a grande verdade na vida. Quantas pessoas inteligentes que não prosperaram,
Quantas pessoas fortes que fracassaram, quantas pessoas rápidas que nunca chegaram. Mas o Senhor vai ser a diferença na vida de todos vocês. Trabalhem, corram, sejam inteligentes, sejam fortes, mas é Deus que se compadece, é Deus quem abençoa. Amém. O louvor e depois a oração. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo a decisão de nele confiar. Foi Cristo que me escolheu, por isso certo estou que nunca vai falhar. E então, se a vida escurecer e eu já não souber pra onde caminhar, pra Ele a mão vou estender, vou nele me esconder, Ele pode me guardar. E então, se a vida escurecer e eu já não souber pra onde caminhar, pra Ele a mão vou estender, vou nele me esconder, Ele pode me guardar. Nós oramos a Ti, meu Deus, Amém. clamando pelo poder do sangue do Teu Filho Jesus. Amém. Especialmente pelos jovens que participam conosco, aqueles que estão nas faculdades, mesmo em outros níveis estudantis. Não importa a fase, questionamento, aceitação, respeito, que o Senhor tome todos esses jovens em Tuas mãos, que cremos, muitos agora estão se entregando para o Senhor. Senhor, abençoa o futuro de cada um deles, firmando-os na Tua presença, fortalecendo a fé, a comunhão e também prosperando-os nos seus estudos, nas suas profissões, que eles se destaquem para a honra do Senhor. Amém. Oramos te glorificando por este momento, este programa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final deste programa do Evangelho Sem Fronteiras. Queremos agradecer a todos que participaram, agradecer aos jovens aqui presentes, os instrumentistas, agradecer ao pastor Sérgio por ter vindo, nosso primeiro convidado. Por certo, voltará muitas vezes, também já estendemos o convite. Amém. Pastor Marcelo, muito obrigado. Abraço, Herônio, o jovem, a todos. Que Deus os abençoe. Amém. Então, nós teremos outros programas do Evangelho Sem Fronteiras. Convidamos a todos que participaram hoje, que continuem conosco. Que Deus assim nos abençoe e a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.